Paz e a graça. Já são 3h26. Estava aqui pensando um pouco e Deus me deu uma palavra para nossa madrugada. Nós sabemos que o ministério de Cristo e o ministério do Pai e o ministério do Espírito Santo são três coisas distintas. E sendo assim, a gente consegue entendê-la. A obra do Cristo, ela é uma obra expiatória. A obra do Espírito Santo é a parte de convencer o homem do pecado. E por sua vez, a obra do Pai é salvar quem Ele quer. Tá? Nós vamos ver três seres que são automaticamente os mesmos, porém com ministério distinto. O Filho morre, o Espírito Santo convence e o Pai salva. O Filho morre, o Espírito Santo convence e o Pai salva. Dentro dessas três verdades, eu quero falar um pouquinho de um homem que a Bíblia vai dizer que só ele foi a terceiro céu e conseguiu ver coisas que na sua visão seria impossível de compreensão humana. Então ele preferiu não falar. Falando de Paulo, do apóstolo Paulo, que participa supostamente da morte do diácono Estevão. E no capítulo 9, três capítulos após, os compêndios sagrados vai relatar a sua conversão. Se você ler epígrafe, vai estar escrito assim: a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Eu quero ler três. Acho que pelo sono. Diz assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor?
E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os meus grilhões, contra os grilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que lhe convém fazer. Eu acho que seria até perca de tempo falar muito sobre a vida do apóstolo Paulo, porém muita gente já conhece. Um judeu que faz parte de um grupo de fariseus que costumava perseguir os cristãos. Supostamente, como eu disse no início, foi um participante do participante da morte de Estevão, no apedrejamento de Estevão, e acredito de outros cristãos da época. Esse Paulo, que antes do caminho de Damasco era conhecido como Saulo de Tarso, ou Saulo, conhecido bastante no Império Romano, pois tinha dupla cidadania, prestava seus serviços e, por sua vez, quando tinha tempo, perseguia os cristãos, ou os homens do caminho, né? Que esse era o apelido dos cristãos da época, por causa da mensagem de Jesus Cristo dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai, pontinho, pontinho, pontinho. Paulo era um homem bastante religioso, estudou nos pés de Gamaliel, tinha conhecimento assíduo da Torá, era, na minha concepção, um religioso extremista que não praticava o que conhecia ou invertia o que conhecia, sendo assim se tornou perseguidor. O que me chama a atenção na vida do apóstolo Paulo e o que me deixa muitas das vezes um pouco confuso é a maneira com que Cristo, ou o Pai, se assim eu posso dizer, usa para salvar Paulo. É uma maneira bem inusitada, porque ele está indo para Damasco, a Bíblia não diz, mas supostamente a cavalo. O próprio Cristo desce de uma forma de uma luz bem forte. Acredito que o cega, porque ele cai e ele pergunta o que estava acontecendo. O próprio Cristo se revela a ele
e diz que ele tinha que ir para um posterior lugar, porque lá se revelaria o que Cristo queria realmente de Paulo. O que me deixa um pouco acabrunhado, ou até mesmo pensativo, é que o Pai usa alguém para salvá-lo. Outros, ele aperta para o salvá-lo, e outros ele acaba se revelando, né? Como foi para Paulo, ele se revela na pessoa de Cristo. Dali para frente a vida de Paulo já não é mais a mesma. A gente vê que começa a mudar. Tem um encontro com Ananias, é batizado, começa a pregar o Evangelho, a sua vida é transformada da água para o vinho, e Paulo começa a fazer o ID, né? É ortogado apóstolo, não por ser testemunho ocular, mas pela forma com que foi mas que foi trazido ao Evangelho, e começa a fazer suas viagens missionárias. Eu entendo com essa palavra que Deus tem a forma de salvar o ser humano. Nem todo mundo vai ser alcançado da mesma forma. Nem todo mundo vai ser alcançado como Maria foi, como Joaquim foi, como José foi. O próprio Deus, na sua soberania, ele tem a sua forma de salvar. Ele tem as suas formas de se revelar e tem a sua forma de trazer. E a gente acaba enxergando essa forma como uma coisa única, divina, ou uma coisa peculiar, melhor dizendo. Ele tem a sua forma de trazer quem ele quer trazer. Ele tem a sua forma de transformar, de mudar. Ele manda o Pai, ele manda o Filho, ele manda o Espírito Santo, ou ele mesmo se revela. Então, ele tem 1001 maneiras para se revelar ao homem. Foi o caso de Jó lá, quando Jó fala, no capítulo 9 dele. Ele tem 1001 respostas para uma pergunta. Ele tem uma pergunta para 1000 respostas. Então ele tem a sua forma de trazer o homem. Ele tem a sua forma única de trabalhar na vida do homem. Mesmo que o homem queira fugir desse suposto chamado, dessa suposta escolha, ele soberanamente faz o que ele quer. Agora, me explicar como ele faz, não tem como explicar. É muita soberania, é muita coisa para nossa mente para entender Deus quando Deus quer alguém. Foi o caso de Jonas. Ele fugiu, se escondeu, e Deus, de uma forma um pouco mais brusca, o trouxe. Vai entender Deus. Fica essa palavra, que Deus te abençoe e te guarde. Uma bela madrugada. Ore pelo nosso ministério, ore pela nossa vida, nossa família, e que Deus te abençoe.